Olá, pessoas queridas, espero que estejam em paz e com saúde. É um prazer enorme ter a oportunidade de dialogar com vocês neste 10º encontro da ABET, nossa Associação Brasileira de Etnomusicologia. Fico feliz de, especialmente neste ano, que celebramos 20 anos da ABET, trazer mais uma reflexão aqui para o nosso encontro nacional, a partir das minhas pesquisas, desta vez apresentando o trabalho do racismo estrutural a opções curriculares decoloniais para a educação superior em música. Este trabalho tem como objetivo compreender as inter-relações entre as culturas afro-brasileiras e as propostas curriculares dos cursos de graduação em música vigentes no país, analisando ainda a inserção e participação de pessoas negras nesse universo. O estudo tem como base uma pesquisa qualitativa que contemplou pesquisa bibliográfica acerca das bases epistemológicas, históricas e culturais fundamentais para as análises realizadas e pesquisa documental, abrangendo os projetos pedagógicos dos cursos de música de 30 universidades brasileiras, 6 de cada região, planos de curso e documentos diversos relacionados aos bacharelados e licenciaturas dessas instituições. A colonialidade é a materialização simbólica de padrões de dominação que, entranhados nas formas de produção e valoração de conhecimentos, saberes e comportamentos, definem modos de pensar, ser e agir de sociedades colonizadas que, mesmo depois de suas independências oficiais, continuam presas às formas de viver dos colonizadores. Libertar-se da colonialidade é uma das mais árduas tarefas das sociedades que sentem o peso dessa dominação, pois ela é fortalecida e perpetuada pelos próprios colonizados, que mantêm viva a imagem e o ideal do colonizador. Na área de música, por exemplo, é comum sujeitos oriundos de grupos sociais de baixa renda, pertencentes a minorias sociais, vinculados a culturas excluídas do extrato social privilegiado, entre outros aspectos dessa natureza, defenderem a perpetuação da música de concerto e dos compositores canônicos da Europa, dominantes até o início do século XX, bem como as tendências musicais oriundas de tal universo cultural produzidas em outras sociedades. Para muitos, essa é a verdadeira boa música, que, por estar acima de qualquer outra em termos de qualidade e importância social, é a que merece ser praticada e ensinada institucionalmente. Nas universidades, impera a luta dos defensores dos modelos disciplinares de origem europeia e da perpetuação dos conteúdos teóricos, composicionais, interpretativos e educacionais consolidados na civilização modelo da cultura ocidental. Foi sob os pilares dessa hegemonia que o ensino de música se institucionalizou no Brasil, tendo como referência o homem branco, cristão, europeu e suas práticas musicais, vinculadas a conhecimentos e saberes que, transplantados para as colônias, ditaram conceitos, formas de ver e analisar o mundo, firmaram uniculturalidades, dominações e, consequentemente, exclusões que ainda hoje estão na base do ensino formal de música. Esse processo, que vem sendo fomentado desde o século XVI, gerou epistemicídios violentos contra o patrimônio musical e material brasileiro, pois expressões musicais desprovidas dos traços culturais europeus alcançaram pouca ou nenhuma representatividade real nas instituições de ensino de música no país. Como analisei em outros trabalhos, entendo epistemicídios musicais como crimes cometidos contra expressões culturais que, por processos históricos de exclusão, foram expulsas dos lugares de destaque na sociedade pelo esvaziamento dos seus valores, estéticas, sentidos e significados. Sob a força da hegemonia colonial, emergiram diversos males como a xenofobia, a homofobia, o machismo, entre outros distúrbios sociais que geraram o que Grossfugel concebe como racismo epistêmico, que não admite nenhuma outra epistemologia como espaço de produção de pensamento crítico nem científico.
A força da colonialidade e dos epistemicídios musicais no processo de institucionalização da música, discutidos anteriormente, está explícita no perfil dos cursos de graduação vigentes no Brasil. O gráfico 1, elaborado a partir dos resultados da pesquisa que dá suporte a este trabalho, confirma as constatações que já realizei em outros textos, bem como as constatações de outros autores que também dão suporte a esta pesquisa, demonstrando que a música erudita da Europa continua demasiadamente dominante nos currículos dos cursos de graduação em música. Dos 65% dos componentes dedicados à música erudita clássica, apenas 3% abrangem repertórios e praxes musicais de compositores brasileiros e 3% de compositores de outros países fora da Europa Ocidental. Ou seja, 59% desses componentes são diretamente vinculados à música erudita da Europa Ocidental, produzida fundamentalmente entre 1500, marco dos processos de colonização da Europa sobre outros territórios do mundo, e 1920. As consequências dessa dominação, retratada no gráfico 1, nos leva à constatação evidenciada no gráfico 2. Os dados desse gráfico mostram que, de todo o conjunto de conhecimentos e saberes dos cursos de música, apenas 1% abrange dimensões musicais das culturas afro-brasileiras. Esse é um dado que surpreende se considerarmos a diversidade, a riqueza e a força que as culturas afro-brasileiras têm no universo cultural do Brasil. Em síntese, podemos afirmar que o peso da colonialidade e os epistemicídios musicais continuam mantendo as músicas afro-brasileiras subalternizadas no âmbito da educação superior. Nesse contexto, fica evidente as constatações que realizei em outros trabalhos, de que praxes musicais não alinhadas às perspectivas da música erudita ocidental, referência de arte de ensino de música na Europa colonizadora, foram excluídas de contextos considerados civilizados de produção musical e, consequentemente, do processo de institucionalização do ensino de música. Dada a constatação que as inter-relações entre as culturas afro-brasileiras e as propostas curriculares dos cursos de graduação em música ainda são deveras embrionárias, somos levados a outra questão importante para repensar os impactos da colonialidade e do racismo estrutural nos bacharelados e licenciaturas em música. Assim, a questão que emerge é: como tem se dado a inserção de pessoas negras no universo dos cursos de música? Vamos a essa análise a seguir. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostraram que, a partir de 2018, pela primeira vez na história da pesquisa, a população autodeclarada de negros, que inclui pretos e pardos, superou a de brancos. Essa tendência foi mantida em 2019, com os dados mostrando que 56% da população brasileira se autodeclara negra, sendo 47% de pardos e 9% de pretos, enquanto 43% da população se autodeclara branca. Amarelos e indígenas somam apenas 1%. Esse crescimento tem ressonância bastante positiva na educação superior pública, especialmente no que tange às universidades federais, mostrando que as políticas afirmativas implementadas desde a primeira década do século XXI, entre outras variáveis, tiveram um peso positivo para o fortalecimento da população negra no âmbito da educação superior, como ilustra o gráfico 4. Esse gráfico mostra que, assim como a população de negros é majoritária no país, a quantidade de alunos pretos e pardos também é dominante nas universidades federais. Mesmo em um número menor do que os dados da população em geral, a quantidade de negros na educação superior em 2019 chegou a 51,2%, sendo 39,2% de pardos e 12% de pretos, superando os 43,3% de brancos.
Vale destacar que, em 2010, os pretos e pardos totalizavam apenas 26,2% dos estudantes da educação superior, o que mostra uma conquista importante nesse universo. Todavia, dada toda a conjuntura já analisada ao longo deste texto, esses dados positivos não têm o mesmo impacto nos cursos de música, conforme pode ser verificado no gráfico 5. Assim, enquanto na média geral 51,2% dos alunos da educação superior são negros, no caso dos cursos de música, pretos e pardos somam apenas 34%, 6% pretos e 28% pardos. Ou seja, pelo processo histórico de colonização, epistemicídio e racismo que marcou a institucionalização da música, os cursos de graduação da área são mais excludentes do que a média da educação superior em geral. Em uma primeira análise desses dados do gráfico 5, tendemos a pensar que é preciso mudar essa realidade e abrir mais oportunidades para a participação de estudantes negros nos cursos de graduação em música. Todavia, uma reflexão mais profunda, em diálogo com os pilares teóricos analisados neste trabalho e com o conjunto de dados aqui apresentados, nos leva a outra problematização. Se as culturas afro-brasileiras não fazem parte do universo consolidado de conhecimentos e saberes que constituem os currículos dos cursos de música, estando presentes em apenas 1% dos componentes curriculares trabalhados nesses cursos, como mostram os dados do gráfico 1 e do gráfico 2, não é razoável defender a inclusão de pessoas negras em um contexto que perpetua a lógica colonial e epistemicida que nos levou ao estabelecimento do racismo estrutural demasiadamente forte no Brasil e na educação superior do país. Ou seja, a mudança não pode passar pela inclusão de pessoas negras para que elas sejam embranquecidas pelos currículos dominantes nos cursos de graduação em música. Temos que incluir, sim, as pessoas negras, mas temos que fazer isso mudando a lógica desse currículo colonial e excludente. A exclusão, já retratada até aqui, é ainda mais impactante no que tange ao número de professores negros e de professoras negras atuando na educação superior. Nesse contexto, como evidencia o gráfico 6, apenas 16% são negros, sendo 13% de pardos e 3% de pretos. Ou seja, quanto mais se aprofunda o processo de formação e inserção na área de música, mais a trajetória histórica de colonialidade, epistemicídio e racismo estrutural se manifesta. A pesquisa mostra que os cursos de música no Brasil continuam demasiadamente marcados pelo processo de colonialidade que caracterizou a institucionalização do ensino musical no país. Essa tendência, ao mesmo tempo em que mantém a hegemonia da música erudita clássica, principalmente a produzida na Europa entre 1500 e 1920, e as herdeiras dessa tradição, exclui outras formas de fazer, pensar e viver músicas que caracterizam o contexto nacional. Nesse cenário de epistemicídios e exclusões, as culturas afro-brasileiras têm sido mantidas subalternas e à margem do núcleo central dos currículos da graduação em música. A exclusão dos conhecimentos e saberes que constituem as culturas afro-brasileiras também excluem as pessoas negras, fazendo da música uma área mais racista e excludente do que a média geral da educação superior no Brasil. Para superar essa tendência colonial, racista e hegemônica, é preciso trazer as pessoas negras para os cursos de música, mas é preciso também reconfigurar os conhecimentos, saberes e estratégias de ensino e definições curriculares em geral que estão na base desses cursos. Eis um dos grandes desafios a serem vencidos pela área de música neste século XXI. Muito obrigado pela atenção de vocês, continue se cuidando e muita paz, saúde e felicidades para todo mundo.